É assim, ó. Um dia, a família recebeu um telefonema e era a polícia, tá? Era a polícia. E a polícia ligou e disse assim: Ah, lamentamos muito informar, mas o seu filho foi baleado e morto num clube noturno. Só que aí, a mãe dessa pessoa que tá contando o relato, que é a pessoa que atendeu o telefone, a mãe que tinha atendido o telefone, ela pegou e respondeu: Não, mas o meu filho tem 4 anos. Esse número tá certo? Aí a polícia fez uma pausa, disse que estava procurando o. Aqui fala o nome do cara e tal. E aí ela fala: Não, ele se mudou, ele não mora mais aqui, tá morando na Flórida. E deu as informações que ela tinha pra polícia. Então, beleza, o cara morava lá. Aí ele mudou, depois ele foi morto, a polícia ligou lá achando que era a casa dele, não era mais. Até aí, beleza. Nossa, essas coisas antigas, o telefone fica na casa. Sei lá, que diz telefonema. Tá escrito telefonema, não sei. Aí eles acharam estranho, mas tudo bem, né? Foi só um mal entendido e tal. E aí depois eles até chegaram a descobrir que realmente era aquele cara mesmo, ele foi morto, lá, e tal. Passou. E esse rapaz que morreu, que ele tinha uns 20 e poucos anos, ele dormiu muito tempo num quarto ali da casa e tal. E aí depois que ele morreu, começaram a acontecer coisas estranhas nessa casa. Tipo, ele morreu lá na Flórida e voltou pra casa, gente. Não faz nenhum sentido. Aí ele conta, né? Não me lembro exatamente quando as coisas começaram a acontecer, mas uma noite vi uma série de luzes piscando no canto do meu quarto e ouvi um som alto de shh, como se quase como um senhor correndo pelo cano. Um som. Não? Um senhor correndo por um cano estourado ou algo assim. Mas eu acho que era som. Eu também acho que Porque tá não faz errado. nenhum Um senhor, sentido. um senhor dentro de um. Não é possível. Eu acho que isso não é possível nem nos canos americanos, que são Que maiores são que o do Brasil. maiores, eu também acho que não. Bom, enfim. Tá, aí ele pulou de susto da cama e, nossa, que é isso? Ele fala que tinha 14 anos na época. E assim, ele não pensou em fantasma, né? Ele ficou olhando ali pro canto da sala e tá. Aí o que ele fez? Ele correu pro quarto dos pais e falou pra mãe, né, que tinha algum animal, alguma coisa estava acontecendo. Eu acho que é isso daí mesmo, é um som. Tanto que ele achou que pudesse ser rato ou alguma coisa assim, correndo pelos canos ou na parede, alguma coisa assim, ele Não, foi eu avisar a acho que mãe. era som. Escreveu errado. Senhor, agora eu vou sonhar pensando, vou sonhar com essa porra. Aí ele foi lá, falou pra mãe, aí ela ficou, que saco. Aí foi lá, e não sei o que, mano. Primeiro ela mandou ele superar isso, falou que era bobagem, que era coisa da cabeça dele pra ele dormir e tal. E ele voltou pra cama, só que aí ele escutou de novo, ele escutou umas 3 vezes. E aí ele pegou e foi lá dormir no sofá, desistiu. E aí ele diz que isso continuou umas 3 noites, ele ouviu o mesmo barulho. E na terceira noite, ele não só escutou o som, o senhor, ele, Senhor. ele não só escutou o som, como ele também começou a ouvir passos no sótão. E ele fala que parecia passos de um homem adulto, como se estivesse com raiva, pisando pesado e tal. Aí ele fala que chegava a dar uma sacudida assim nas paredes e esse tipo de coisa. Lembrando que as casas nos Estados Unidos elas são de madeira, né, gente? Eu não sei se ficar fazendo muito estardalhaço lá em cima, não sei se você sente trepidar a parede ou não. Nunca tive numa casa assim. Mas enfim. Aí ele ficou com medo, aí agarrou o pai dele. Você não tá ouvindo isso, não sei o quê? E o pai dele falava, ouvindo o quê? E ele falava, tem alguém no sótão, eu posso ouvi-los andando por lá e tal. Aí o pai ficou meio assim, ficou tentando ouvir e tal, não escutou nada, mas ele subiu para ver assim mesmo. Levou um taco de golfe na mão e voltou para dizer que não tinha nada lá. Claro, ele não acreditou, voltou pro quarto, ficou acordado na cama olhando para cima, coitado. E aí começava de novo. E só ele, parecia que só ele escutava. E só que aí mudou o barulho. Ele começou a ouvir, ao invés dele ouvir no sótão, ele começou a ouvir como se viesse debaixo das escadas. E aí ele começou a ouvir também o som da porta do fundo abrindo e fechando. E aí fazia isso e fazia o chiado. Ai, gente. E o Ai, fantasma gente. quer ficar pisoteando a casa inteira? Como assim? Sim.
Uma hora tá no cano, outra hora tá no sótão, outra hora tá batendo porta. E ele fala que isso continuou durante dias e outras coisas começaram a acontecer, como luzes piscando, coisas escorregando das prateleiras. Só que ninguém acreditava nele, só ele presenciava as coisas. Aí, certo dia, ele levantou da cama e encontrou a mãe dele dormindo no sofá. E aí, quando ele perguntou pra ela por que ela tinha dormido no sofá, ela diz que ela viu um cachorrinho branco andando pelo quarto dela. Ela sentou na cama e o cachorro virou para olhar para ela. Só que ele tinha um rosto completamente humano e longos cabelos pretos. Entendi. Como assim? Muito normal. Eu ia dormir no sofá? Não, eu acho que eu corria pra fora de casa. Eu acho que ela bebeu umas coisinhas antes de dormir. Pode ser, tá brisada. Aí ela disse que então ouviu sussurros no quarto. E aí, enquanto a mãe tava contando, né, que ela ficou com medo e tal, por causa do cachorro, por causa dos sussurros, né, e tudo mais, nisso veio a irmã dele que tava na cozinha. E quando a irmã dele chegou, ela falou assim: o que que vocês estão fazendo com um pobre cachorro? Aí eles ficaram assim: que cachorro? Ela disse que ela veio ver o que que eles estavam fazendo com o cachorro, porque eles estavam lá conversando e ela escutou um rosnado alto, como se um cachorro tivesse, assim, tipo, atacando, alguma coisa assim. E o cachorro da família tava lá fora, tava no quintal, não tava dentro da casa. Naquela mesma noite, os pais saíram para jantar, deixando ele e a irmã sozinhos em casa. Ah, tá. Muito legais. Muito confortável viver com esses seres humanos. Exatamente. Ai, aí ele coloca assim: a minha irmã e eu estávamos assistindo televisão quando ouvimos uma conversa completa vindo da nossa cozinha vazia. Só tá piorando, só. Cachorro com cara de gente. Muito legal. Ah, meu Deus. Aí ele fala que ele pegou o telefone, tentou gravar, tentar gravar as vozes, né? Só que na hora que ele ligou, parou. Aí ele deixou o telefone gravando ali, não estava escutando mais nada, mas ficou perguntando: o que você quer? E aí ficava aquele silêncio: quem é você? Ficava fazendo várias perguntas assim. E aí depois ele conta que escutou a gravação e que depois que ele falava o que você quer, nesse ponto uma voz masculina começava a falar alguma coisa, mas que eles não conseguiam, sabe, identificar o que era, sabe? Aquela voz assim, mas você não consegue entender. Aí a segunda pergunta foi a mesma coisa, a segunda pergunta que ele fez, ainda eles ouvindo aquela voz e tal. E aí eles começaram a chorar, desesperado, com medo, até os pais chegarem. E aí quando os pais chegaram e eles mostraram a gravação, a mãe foi lá e tipo apagou. Ela enlouqueceu, assim, surtou, apagou a gravação, falou para eles não fazerem mais isso. E depois disso não aconteceu mais nada. Entendi. Pararam, ele coloca, isso foi o fim de tudo. Tipo, não teve mais nenhuma aparição em casa, não aconteceu mais nada. Como assim, gente? Vai ver quando o menino tentou falar com o fantasma percebeu que ele estava no lugar errado e foi embora. Será? Vai ver, faltava alguém falar com ele, ninguém falou com ele. É verdade. Vai embora e para de aparecer metade cachorro, metade gente, porque isso é muito estranho, por Muito. favor. Já pensou? Imagina que ela ia embora assim, tipo, deixa os filhos em casa, fica aí com o fantasma cachorro. Não, e é engraçado, né, que ele achou a mãe dormindo no sofá porque isso tinha acontecido. Ela largou o pai lá dentro? Possivelmente. Tipo assim. Eu vou fingir que nada aconteceu. Ai, meu Você Deus. fica aí com esse troço e eu vou lá pra sala. Gente, que gente doida. Como é que pode? Enfim.